É bom estar de volta, ou de uns dias fora. Eu convido os irmãos que abramos a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, apenas o verso 16. Eu tenho feito então a pregação expositiva no Evangelho de João, aqueles que não estão nos visitando nessa noite, ou que vêm regularmente à igreja. E agora nós chegamos no verso 16. Eu até agora tenho feito então uma exposição por porções, dentro daquilo que é chamado de partes ou perícopes, que envolve todo um assunto. E aí eu vou dividindo e fazendo a exposição, analisando o texto e trazendo as aplicações. O que eu vou fazer nos próximos sermões, no verso 16, é uma análise um pouco mais detalhada, um pouco mais detida. Então, a proposta é de pregar pelo menos 5 sermões só no verso 16. E aí depois nós de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, nós te agradecemos, porque aqui nós temos o resumo de toda a palavra de Deus, todo o plano da redenção. Aqui nós temos, ó Deus, toda a história da trajetória humana, ó Deus, segundo o teu decreto, segundo a realização da tua providência, segundo a consumação da tua salvação em Cristo Jesus. E temos, ó Deus, a promessa, inclusive, de um futuro, de uma vida eterna. Ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque conseguimos, ó Deus, recitar em poucos segundos aquilo que desde a eternidade até a eternidade, e no desenvolvimento, ó Deus, de incontáveis séculos, o Senhor tem realizado a manifestação do teu poder gracioso. Abençoa-nos, ó Pai, para que haja entendimento da tua palavra. Eu peço que o Senhor ilumine, ó Santo Espírito, cada um de nós que está aqui, para que o Senhor desvende os nossos olhos e possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Abra-nos o coração, dispõe-nos, ó Deus, à vontade, quebranta-nos, ó Deus, naquilo que há rebeldia, incredulidade, oposição à tua palavra, e que sejamos, ó Deus, solícitos, sejamos, ó Deus, dispostos a receber aquilo que o Senhor tem para nos dar. E em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Como eu disse, eu estarei pregando 5 sermões, e o tema do sermão dessa noite é a total pecaminosidade de todos os homens. O segundo sermão será sobre a difícil doutrina do amor de Deus. O terceiro sermão será sobre por que em Cristo morreu. O quarto sermão será sobre a graça irresistivelmente persuasiva. E o quinto e último sermão sobre crentes perseverando para a vida eterna. E todos esses 5 sermões serão em partes de cada uma dessas frases que estão aqui no verso 16. O nosso sermão de hoje, ele se baseará apenas na palavra porquê, que é nada mais do que uma resposta.
E é curioso porque o Senhor Jesus, ele dá uma resposta sem ter feito uma pergunta. Ele começa dizendo, por quê? Já parou para pensar nisso aqui? Ele diz, por que Deus amou? Mas talvez Nicodemos poderia olhar para ele, mas quem está perguntando isso aí? E é curioso porque pela primeira vez nas Escrituras, todas as vezes que diz que Deus amou, ele sempre, na antiga aliança e até então, Deus amou Israel, Deus amou o seu povo. E agora de uma forma distinta, uma forma diferente, Deus muda o alvo do seu amor. Agora não é mais um amor específico a um povo, mas agora Deus manifesta o seu amor a outras pessoas e não exclusivamente a Israel. Mas a grande pergunta que está diante desta resposta sem pergunta explícita é por quê? A regrinha do porquê, né? A tia Marisa esteve ensinando, acho que ontem ou anteontem para a Rebeca, a regrinha dos 4 porquês. Vocês sabem a regrinha dos 4 porquês, né? O porquê, conforme está aqui, é uma resposta. Então, todo o porquê vem no início da frase, e ela, ou no meio da frase, mas ela vem junta, sem acento, é porque resposta. Porque no final da frase, junto e com acento circunflexo, é um porquê também pergunta, mas é que você está mudando a ordem da pergunta. Em vez de você começar perguntando, você está terminando. Quando você começa no início da frase, separado, também é pergunta. Agora, quando você coloca junto, no meio da frase, com acento circunflexo, é motivo. Qual o porquê? Por que você está fazendo isso? Ou qual o motivo de que você está fazendo isso? O porquê usado por Jesus aqui, né, ou pelos nossos tradutores, dentro da palavra hostir, no grego, é especificamente uma resposta, então. É algo conclusivo, é algo que vai, então, manifestar uma resposta para uma pergunta que não está tão clara, ou melhor, essa pergunta Jesus vai trabalhar ela no versos 17, 18, 19 e 20. A premissa ou a ideia não declarada para este porquê é porque toda a raça humana em pecado decaída, debaixo da ira de Deus, sob maldição, sob sentença de morte, em oposição à ira de Deus, à sua justiça, ela se encontra em total desgraça. Como então ela poderia ser redimida? Como então podemos obter o perdão? Como então a nossa vida pode ser aliviada de tanto sofrimento consequente ao pecado? Lembra que por causa do pecado, Deus disse, por causa do pecado agora você obterá o pão, teu pão diário com duro suor do teu rosto. Por causa do pecado você dará com dores à luz, o parto. E todo o sofrimento, toda a desordem, todo o conflito de relação vem a partir do pecado. Como que isso pode ser resolvido? E Jesus ele começa dando a resposta. Porque Deus amou o mundo. É interessante porque você fala assim, mas pastor, onde é que Jesus aqui, por que ele entra com esse porquê de repente tão repentino? Observe bem a estrutura. O apóstolo João, ao escrever o evangelho, ele vem construindo um cenário. Ele vem trazendo um cenário em que ele evoca a memória daqueles que são seus leitores, ou aqueles que participaram desse relacionamento com Jesus, dizendo assim, veja como são as pessoas. Veja como são as pessoas. Volte, por favor, no capítulo 2, do verso 13 ao verso 22. Capítulo 2, do verso 13 ao verso 22, Jesus agora inaugurado o seu ministério messiânico, agora como Messias publicamente manifesto, é a primeira vez que ele vai ao templo. Certamente Jesus, até antes dos 30 anos de idade, ele ia ao templo uma vez por ano. Era obrigação de todo judeu na Palestina ir a Jerusalém adorar no Yom Kippur, no dia do perdão, no dia da expiação, uma vez por ano. E certamente Jesus cumpria toda a lei. E ele diz isso em Mateus capítulo 5. Mas o grande detalhe é que nesta ida agora,
O Senhor Jesus, ele entra no templo e ele faz um chicote, e ele parte para cima dos cambistas, ele vira a mesa deles, e ele então manifesta zelo pela casa do Senhor, e ele então demonstra reprovação, porque aqueles homens que deveriam estar ali promovendo a santidade, a reconciliação, o perdão, estavam ali mercadejando sobre a fé das pessoas, estavam se apropriando das necessidades das pessoas para sobre as suas necessidades fazer comércio. Então observe bem que o ser humano em estado de pecado, ele consegue inclusive explorar o seu próximo, e a gente vê muito isso hoje, especialmente com as chamadas igrejas ou pregadores televisivos, em que eles não têm nenhum pudor, nenhuma restrição, nenhuma dor na consciência de pedir, independentemente para quem seja, qualquer 1.000, 10.000, 30.000 reais, para poder comprar um copo d'água, um pedaço de qualquer coisa e praticar a simonia ou a venda do sagrado. E você encontra esse mesmo problema no início do ministério de Jesus, e a primeira coisa que ele faz é barrar isso. O segundo, e é interessante porque aqui agora no verso 23 ao verso 25, embora algumas pessoas haviam crido no seu nome por causa da autoridade com que ele manifestava e por causa dos milagres que ele realizava, o texto diz que ele não se confiava a eles. E a pergunta é, por que Jesus não se confiava, ou ele não acreditava que aquelas pessoas realmente estavam seguindo por causa do que ele era, do que ele estava fazendo? Porque é muito simples, elas estavam acreditando nos milagres que ele realizava e não crendo por conversão no evangelho que ele pregava. É por isso que o texto diz, no final do verso 25, que ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus sabia o que era a natureza humana. Aí você tem agora uma mudança de cenário. De noite, numa casa, um líder, um doutor da lei, procura Jesus. Um homem de moral inconteste, um homem de uma vida libada, um homem de uma influência social muito grande, um homem de conhecimento profundo das Escrituras. Ele procura Jesus com uma pergunta um tanto estranha. Um homem que era responsável de ensinar aos outros como eles deveriam viver uma vida aceitável a Deus, uma vida que agradasse a Deus, uma vida de comunhão com Deus. E esse homem pergunta para Jesus: como é que eu posso para ser salvo? O que eu posso fazer para ser salvo? E a resposta de Jesus é: você precisa nascer de novo. Aquele homem não era um adúltero, ele não era um ladrão, ele não era um explorador, ele não era um fornicador, ele não era um marginal, ele não era nada que talvez a maioria dos pregadores hoje, dos púlpitos, diz: olha, você precisa se arrepender disso, daquilo. Ele era um homem de uma moral admirável, um homem que era padrão para a sociedade. O pecado que era expresso, latente, conhecido, e que Jesus identificou naquele homem, Nicodemos, foi o da incredulidade. Ele não tinha verdadeira fé. Ele era um homem que ele realmente acreditava nas histórias, ele era um homem que vivia aquilo que ele havia herdado da tradição, ele realmente cria, e toda a sua vida havia sido dedicada para todas as leis do Antigo Testamento. Mas o grande detalhe era que ele adorava um ídolo, mas não adorava o Deus vivo de Israel. E quando o Senhor Jesus agora o confronta, e o Senhor Jesus diz: é necessário que você nasça de novo, é necessário que você creia no meu testemunho, como ele diz aqui no capítulo 3, verso 11, e você aceite o nosso testemunho, porque você não aceita o que eu falo, você não aceita o que eu ensino, você reconhece. Ele começa inclusive chegando a Jesus dizendo assim: mestre, eu sei que pelas obras que fazes, és da parte de Deus. Ele não tinha nem como negar isso. Mas aí que está o grande detalhe, irmãos. O pecado, ele cega. A
palavra de Deus diz que o Deus deste século, ele faz o quê? Ele cega. Ele torna as pessoas incapazes de crer. Você tem dois problemas, pelo menos. Se a graça de Deus não operar em nós, nós temos pelo menos dois problemas. Em primeiro lugar, Satanás que cega. Em segundo lugar, você tem uma cegueira natural, por causa da própria disposição pecaminosa com que já nascemos. Esse é um problema. Abra comigo, por favor, lá em Efésios, capítulo 2, verso 1 ao verso 3. Efésios, capítulo 2. Efésios 2, do verso 1 ao verso 3. A palavra de Deus, ela diz assim: Ele vos deu vida. Eu acho maravilhoso esse texto, essa declaração. Porque aqui a primeira coisa que Deus está dizendo é: vocês estavam mortos, vocês só têm vida espiritual, porque Ele vos deu vida. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. É por isso que o evangelista João, ele diz assim: e Jesus não se confiava a eles, porque ele conhecia a natureza deles. Mas Jesus não estava falando apenas de um grupo específico, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Todos nós nascemos debaixo da sentença do pecado, todos nós nascemos com a poluição do pecado, todos nós nascemos na corrupção do pecado, e talvez, mesmo que você não seja, talvez você nesse momento se sentindo tanto que acusado, ecoado, dizendo: pastor, eu não sou assim tão perverso, eu não sou assim tão corrupto, eu não sou como fulano, eu não sou como Beltrano, eu nunca, estive preso, eu nem sequer nunca fui multado, eu nunca fui repreendido, eu sempre fui aquele filho obediente, dedicado. Talvez você tenha o privilégio de uma boa moralidade, como Nicodemos tinha. Mas eu tenho certeza, porque a palavra não mente, que você luta constantemente com impulsos sexuais, impulsos de agressividade, impulsos de inimizade, impulsos de ira, ídolos, orgulho, amargura dentro do seu coração. Você luta constantemente com essas coisas, porque a Bíblia não mente. E mesmo a sua justiça, mesmo as suas virtudes pessoais, se elas não forem produzidas a partir da justiça de Cristo, se elas não forem produzidas a partir das virtudes de Cristo, e forem apenas arranjos e adornos da boa moralidade que você legou, que você recebeu dos seus pais, da sua família, da sua boa educação, eu vou dizer para você que a Escritura declara como sendo trapo de imundícia. Esse é o ponto. É por isso que o Senhor Jesus, em João, no capítulo 3, verso 16, começa dizendo: por quê? Porque é necessário que Ele veio, porque foi necessário a manifestação desse amor, porque é necessário haver remissão, porque foi necessário que Deus pudesse fazer algo tão grandioso, tão grande salvação como Paulo fala, porque que foi necessário que Ele enviasse, não um qualquer, mas Ele enviasse a si mesmo no seu Filho, para a redenção, porque foi necessário que a ira do Pai fosse rasgada nos céus e derramada abundantemente sobre o seu próprio Filho, e o Pai tivesse que matar o próprio Filho, entregando-o debaixo da sua ira. Isso nos leva a pensar, irmãos, que pecado para Deus é algo muito sério. Pecado é algo que ofende a Deus, e por mais nobre, por mais honroso, por mais
moral, por mais admirável que seja alguém, como era Nicodemos. O grande detalhe de Nicodemos, como todos os demais fariseus e muitos judeus que viviam uma boa moralidade, se nós ainda pensarmos dentro do contexto do paganismo do mundo antigo, e que conceito de criança, casamento, pudor, incesto, pedofilia, essas coisas não existiam. Esses são conceitos judaico-cristãos. Imagina o mundo antigo, em que a imoralidade era o padrão. Certamente, os judeus eram luz no meio de um mundo pagão. Eles eram um referencial de ordem, de boa moralidade. Mas o grande detalhe foi quando eles, buscando com zelo a Deus, não receberam a Cristo, e pensaram e chegaram à conclusão que apenas a sua obediência da lei lhes era suficiente para merecer a salvação. Esse foi o grande problema deles, conforme Paulo registra lá em Romanos capítulo 10, verso 2 e 3. Romanos capítulo 10, verso 2 e 3, não, perdão, 3 e 4, Romanos 10, 3 e 4, Paulo ele diz assim: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitar a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O problema deles foi esse. E aqui você tem um ídolo. É pensar que a minha justiça, a minha obediência, a minha virtude, ela faz com que Deus se torne meu devedor, e eu passe a merecer a salvação. E não é só isso, o pior ainda, é que esse pensamento está implicitamente dizendo que a minha justiça, a minha obediência, as minhas virtudes são melhores do que tudo aquilo que Cristo fez, e que eu não preciso de Cristo para ser salvo, porque eu posso por mim mesmo ter acesso e me fazer aceito diante de Deus. Isso chama-se idolatria, egolatria. Esse era o problema de Nicodemos. Foi por isso que Jesus disse para ele: Nicodemos, não é você, não é a partir de você, não é o que você pode fazer, mas é o fato de Deus ter amado, enviado, exigido uma viva fé que você não tem, porque você é um incrédulo. Você é um homem que conhece a lei, ensina a lei, inculca a lei, é um exemplo da lei, mas você é um incrédulo. E o seu ídolo é pensar que a sua justiça própria, como resultado da obediência da lei a que você se propõe estabelecer, lhe faz merecedor da salvação. Esse foi o confronto de Jesus com ele. Mas em contrapartida, você tem agora um pouco depois, no capítulo 4, um outro cenário. Uma mulher de uma vida toda desordenada. Uma mulher que cresce sem a influência da lei. Uma mulher que, embora conhecia a lei, alguns aspectos da lei, alguns ensinos da lei, mas era alguém que ela não era de boa fama na sociedade. Ela inclusive precisava ir até o poço de Jacó, buscar água, no horário em que as mulheres nobres da sociedade não iam, porque não era honroso e nem tolerável que ela fosse junto, porque afinal de contas as damas da sociedade, as senhoras de bem e de boa postura da sociedade, não tolerariam uma mulher de vida desordenada e imoral, tendo frequência no mesmo lugar que elas. Essa mulher já estava no 7º marido, e Jesus disse para ela: esse ainda não é seu. Em outras palavras, o divórcio dela já estava todo pré-anunciado. Ela ainda aí passaria a ter um 8º marido, possivelmente. E a vida toda bagunçada.
Eu não preciso especular aqui o que mais de imoral que ela pode ter feito, porque a Escritura não nos dá margem para isso, mas o detalhe é que ela tinha uma vida desordenada, totalmente diferente de Nicodemos, mas o fato é que a mesma situação é manifesta para os dois por causa do pecado. Enquanto que a imoralidade era gritante e exposta publicamente o tipo de vida que ela vivia, e certamente ao entender quem era Jesus, e a necessidade que ela tinha dele, para o perdão dos seus pecados, a mesma situação se dá com Nicodemos. Embora ele não tinha do que publicamente se envergonhar, até mesmo por ser ele um homem modelo para a sociedade, mas o grande detalhe é que nós não somos salvos por causa dos outros, nós somos salvos da ira de Deus. Nós não somos salvos, às vezes as pessoas falam assim, você tem que aceitar Jesus para ser salvo do inferno, para você não ir para o inferno. Meu filho, não se preocupa com o inferno, você tem que se preocupar com a ira de Deus, é com a ira de Deus, porque o inferno é apenas mera consequência final. Se alguém viver debaixo da ira de Deus, sem o amor de Cristo, a morte apenas selará algo que é inevitável, o inferno. Agora o grande detalhe é que se nós todos, primeiro, nós lemos lá em Efésios capítulo 2, verso 3, que todos nós somos por natureza filhos da ira. Esse é o detalhe. Observe bem aqui o capítulo 3, verso 36, por favor. João 3, 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Isso aqui está ficando claro? Esse é o motivo do porquê. Porque todos nós já nascemos debaixo da ira de Deus, porque somos por natureza filhos da ira. Todos nós já nascemos, segundo o curso deste mundo, todos nós nascemos debaixo do cabresto de Satanás, influenciados, conduzidos, cegos por ele. Todos nós já nascemos debaixo da maldição de Deus, e todos nós estamos debaixo da ira de Deus. É isso que nós precisamos entender, irmãos. E aí este porquê vem dizendo, por que nós sofremos tanto? Por que a vida é tão desordenada? Por que nós vemos tanto sofrimento no mundo? Por que nós vemos tanta desordem? Por que a vida é tão difícil, tão sofrida? Por que nós vemos tantos conflitos, tantas inimizades, tantas guerras, tantas doenças, tanta corrupção, tanta morte? Porque todo ser humano é pecador e está debaixo da ira de Deus. E tudo que nós vemos é consequência do pecado. E todo o pecado do ser humano urge a necessidade de um redentor. Os nossos pecados clamam por perdão ou pela punição. E nós só temos essas duas opções. Todos nós estamos caídos em Adão, conforme Paulo nos registra em Romanos capítulo 5. Todos nós perdemos a nossa capacidade, aquilo que os teólogos e os filósofos chamam de livre-arbítrio. O ser humano não tem mais esta capacidade. Adão e Eva tiveram. É bom a gente sempre dar uma definição, né? As pessoas usam a palavra livre-arbítrio de formas distintas e às vezes até confusas. Se você pegar literalmente a palavra, o termo livre-arbítrio, ele significa livre vontade. E aí se você disser, eu tenho livre vontade, sim, vontade para fazer de forma livre, não coagida, sim, e de forma ainda limitada, livre e limitada, mas sim. Mas se você quer usar o termo no seu sentido técnico, vamos dar uma definição da expressão livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a capacidade de agir contrário à sua
natureza. Livre-arbítrio é a capacidade de agir contrário à sua natureza. Pensemos em Adão e Eva antes da queda. Adão, os nossos primeiros pais, eles foram criados por Deus perfeitos, santos e maduros, ou seja, eles não amadureceram como nós, vamos amadurecendo com a experiência, aprendendo a discernir as coisas. Não, eles já tinham maturidade, eles já foram criados completos. Adão não era um cara de mais ou menos 30 anos que agia igual um menininho de 6 anos. Ele já era um homem, ele foi criado adulto, ele foi criado maduro. Mas ele foi criado também perfeito, ou seja, ele não tinha nenhuma disfunção em nenhum aspecto, quer fosse moral, quer fosse físico, quer fosse emocional, facultativo, em qualquer aspecto. Ele era perfeito. E ele era santo. Não havia nada nele que fosse reprovado diante de Deus. Ele era maduro, ele era perfeito, ele era santo. Ele tinha perfeito conhecimento de Deus, ele tinha justiça em si mesmo e ele tinha santidade. Tudo que Adão fazia, ele agia de acordo com a sua natureza. E isso chama-se livre agência, ou agir de forma livre, mas você age de acordo com aquilo que você é. Então tudo que Adão fazia era santo, era perfeito, era maduro. Mas Deus, para cumprir o propósito da queda, Deus deu para os nossos primeiros pais uma capacidade, aqui na história ficou conhecido entre os teólogos e os filósofos de livre-arbítrio. E essa capacidade era uma capacidade em que Adão e Eva tinham de agir contrário àquilo que eles eram. E eles tinham essa capacidade. E diante deles foi colocado uma prova em não comer, em não desobedecer, comer do fruto da árvore do bem e do mal. E eles tinham a capacidade então de obedecer perfeitamente, ou de em agir contrário à natureza santa, perfeita e madura, e desobedecer. Eles podiam fazer isso. E a história a gente conhece. Eles resolveram usar o seu livre-arbítrio, a sua capacidade de agir contrário à forma santa que eles eram. E às vezes eu tenho usado essa ilustração para tentar ilustrar a questão da tentação para eles. Nós somos pecadores, então nós não sabemos o que é algo perfeito, a não ser as escrituras e a salvação que Deus nos dá. Mas fora disso, nós não temos nenhuma outra experiência de perfeição. Por exemplo, imagine se alguém traga para você uma tigela de fezes, e a ideia é para causar repugna mesmo, tá? E aquilo está cheio de bichinho assim, e a pessoa traga para você em meio-dia e meio, quase 1h da tarde, que você já está, como diz aqui o pessoal em Porto Velho, brocado de fome, né? E você com vontade de comer, a pessoa lhe traz aquela tigela de fezes já apodrecida e cheia de bicho nadando naquele negócio assim. Você vai falar assim: pastor, é repugnante, é nojento, eu vomitaria diante de um prato desse, de uma tigela dessa. Ok, nós estamos falando de uma sensação física, de uma percepção física de algo que é ruim, de algo que é nojento. Adão e Eva, eles tinham uma percepção perfeita daquilo que era certo e absolutamente errado. A reação e o nojo que eles tinham, e eles deveriam naturalmente, porque a sua natureza era santa e perfeita, diante da oferenda que Satanás lhes fez, deveria ser de absoluta repugna, de desprezo, de nojo. Mas o que eles fizeram? Comeram. Eles tinham essa capacidade de agir contrário àquilo que eles eram. E Adão e Eva se converteram em pecadores, em escravos de pecado, em filhos da ira de Deus, em inimigos de Deus, mortos nos seus delitos e pecados. E toda a sua descendência após eles está debaixo da mesma sentença.
O grande detalhe é que Adão e Eva agora perdem essa capacidade. Eles perdem o seu livre-arbítrio. Qual é a prova disso? É que eles perdem a capacidade de agir contrária à sua natureza. Eu gosto de brincar quando alguém fala assim, mas pastor, eu tenho livre-arbítrio. Eu falo assim, você tem. Por que você não deixa de pecar? É muito simples, né? Adão, ele só era santo. No dia que ele decidiu pecar, ele nunca mais deixou de pecar. Porque ele se tornou escravo e ele perdeu aquilo que lhe dava liberdade, que era a capacidade de agir contrário à natureza. Ele se tornou escravo, morto, inimigo de Deus, debaixo da ira de Deus. É muito simples. Se alguém tem livre-arbítrio, se nós tivéssemos livre-arbítrio hoje, nós não precisaríamos de Cristo. Eu simplesmente, da mesma forma que Adão decidiu, eu quero pecar, e pecou, eu quero desobedecer a Deus e ter o conhecimento do bem e do mal, e ele fez. E se ele tivesse preservado nele esta mesma capacidade que foi de conversão para o mal, ele poderia usar a mesma capacidade para conversão para o bem. Mas por que nenhum de nós tem mais essa capacidade de autoconversão? Porque nós estamos mortos. Nós estamos debaixo da ira de Deus. E é por isso que foi necessário vir o Filho, que é o autor da vida. Todos nós somos incapazes de obedecer à lei nas coisas mais simples. Às vezes você mente em coisas que você não precisaria nem mentir. Às vezes você dissimula. Às vezes você age de forma gananciosa, glutona, com comida que às vezes você não precisaria. Às vezes no seu coração cogita maldade, de pensamentos perversos, que você não faz questão de revelá-los a ninguém, porque só mencionar é vergonhoso. Irmãos, a Escritura ela nos dá vasta literatura daquilo que nós somos. Romanos capítulo 3, apenas a título de ilustração, Romanos capítulo 3 nos diz assim a Escritura: do verso 10 ao verso 18. Romanos capítulo 3, do verso 10 ao verso 18, a palavra diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem veneno, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheio de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Talvez uma outra pergunta surja na sua mente agora, dizendo assim: pastor, mas então, se nós somos tão depravados, se nós somos tão pecadores, se nós somos filhos da ira, se nós somos escravos do pecado, como é possível haver virtude em nós? Como é possível ainda haver coisas boas em nós? Questão muito simples, Tiago 1 verso 17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, não é coisa natural sua, não é virtude nata em nós, é aquilo que Deus realiza em nós, porque o pecado ele nos corrompeu e deformou toda a imagem de Deus em nós. Fato é que quando nós agimos de acordo com o nosso pecado, com os nossos impulsos pecaminosos, a Bíblia diz o quê? Não sejais como a mula ou como o cavalo que precisam de freios. O pecado, nosso pecado nos animaliza, enquanto que a graça de Deus em aplicando e transformando-nos, nos torna cada vez mais a imagem de Cristo Jesus. Mas ainda, se você quiser um outro exemplo, Romanos capítulo 1, do verso 18 até o verso 32,
Você tem aqui uma descrição do que é o ser humano no seu estado natural, sem a ação salvadora, sem a ação da persuasiva e santificadora graça de Deus, quando o ser humano ele entregue para si mesmo. Você já percebeu? Por favor, nós vamos fazer um autoexame, sem que você se exponha. Você já percebeu que tem dias em que você está mais propenso para pecar? Para falar mal mais das pessoas, para se irar com mais facilidade? E aqui não é a questão apenas hormonal, TPM das mulheres, não, porque o homem não tem TPM e tem as mesmas dificuldades. Então não jogue culpa nos seus hormônios. É claro que os nossos hormônios às vezes nos dificultam a vida um pouco, mas o fato é que toda a raiz do nosso problema está no nosso coração, porque é do coração que vem os adultérios, os assassinatos, as inimizades e todas essas coisas que o Senhor Jesus nos denuncia. Há dias em que nós estamos mais propícios, nós estamos mais dispostos para fazer coisas vergonhosas. E tem dias em que a bondade do Senhor nos freia mais. Mas tem dia que Deus quer nos humilhar, Deus quer nos corrigir, Deus quer nos punir. E às vezes Deus usa o nosso próprio pecado para nos punir. E uma das coisas que Deus faz é nos entregar para nós mesmos. E essa é uma das coisas que nós devemos orar todo dia. Senhor, me livra daquele homem mau chamado eu. Me livre do meu coração, não me entregue para mim mesmo, não me entregue para os meus desejos pecaminosos, não me entregue para a minha amargura, não me entregue para o meu orgulho, não me entregue para os meus ídolos, porque se Deus ele tirar o freio de sobre nós e nos entregar, irmãos, nós não precisamos dos demônios para nos destruir. Nós não precisamos de nada fora de nós para causar-nos total destruição. Nós conseguimos apenas com toda a maldade que impulsa do nosso coração, implodir-nos. E você tem aqui Romanos capítulo 1, dizendo, no verso 24 ao verso 32, apenas eu lerei, por favor acompanhe. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, e observe bem, foi Deus quem entregou-os, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando, servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém. Novamente a expressão, verso 26, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, semelhante os homens também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Novamente a mesma expressão no verso 28, por favor. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E por favor, identifique aqui coisas que eu e você cometemos diariamente. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Porque foi necessário Cristo vir? Porque todos pecaram, estão debaixo da ira de Deus. Porque todos nós, por natureza, desde o nosso nascimento, estamos debaixo de maldição. E é por isso que a palavra de Deus no Evangelho começa com arrependei-vos. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
enquanto nós amarmos aquilo que Deus odeia, nós seremos odiados por Deus. Mas a partir do momento em que Deus, nos dando do seu amor, nos capacitar a amar aquilo que Ele ama, então nós seremos amados por Ele. E é nesse sentido que o Senhor Jesus, Ele agora, volte lá para o capítulo 3 de João, por favor. João 3, verso 18, observe bem aí, o que o Senhor Jesus, Ele diz. João 3, 18, quem nele crê não é julgado. A palavra aqui no grego é o verbo krizo, que tem duas possíveis traduções, julgar ou condenar. Se você pegar a versão corrigida, porque eu estou aqui com a versão atualizada, a versão corrigida diz assim, quem nele crê não é condenado. Tá? Acho que a tradução da corrigida nesse momento ela é mais feliz, porque a questão não é só de ser julgado, é de sentença final. Então observe bem, verso 18, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Observe bem aqui que o fato de nós, se nós nos mantivermos debaixo da ira de Deus, amando aquilo que Deus odeia, desprezando a Deus e agindo de acordo com a nossa própria natureza, a consequência é que nós já estamos condenados. E ele repete a mesma sentença no verso 36, mas sobre eles permanece a ira de Deus, porque já estão condenados. O verso 19 nos traz outra afirmação um pouco mais forte. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Nós, por natureza, amamos impulsivamente o nosso pecado. Quer ver um exemplo disso? Pare de orar. Faça a loucura de ficar uma semana sem orar. Talvez alguns aqui fazem já isso. Faça a loucura de ficar pelo menos uma semana sem orar. Pelo menos uma semana sem ler a Bíblia. Uma semana sem se preocupar em ter contato com os irmãos em Cristo. Deixe uma semana viver a sua vida realmente como se fosse um ateu prático. Qual vai ser a reação natural? Qual será o resultado natural disso aí? Você todo dia vai se levantar cheio do amor de Deus? Você todo dia vai levantar desejoso de viver uma vida de santidade e de vitória sobre o pecado e de resistência a Satanás? Não. A tendência natural do nosso coração será estar cada vez mais fragilizado para as tentações, cada vez mais sentindo prazer nas tentações, cada vez mais buscando com fome, com gana as tentações. Ser santo é algo que exige realmente o que a Bíblia chama de mortificação do pecado. É forte a expressão, né? A vida de santidade exige uma expressão que Paulo diz em Romanos 8, verso 11 e verso 14, nós precisamos mortificar o nosso pecado. E isso nos traz uma ideia de que a santidade, as coisas de Deus, a obra de Deus é algo que Ele realiza em nós e não é algo natural em nós. E é por isso que Jesus começa dizendo, por quê? Estão começando a entender então o porquê Cristo veio? Estão entendendo por que Ele precisou nos atrair, nos persuadir e nos transformar com o seu amor? Porque se Ele não viesse, se Ele não fizesse, se Ele não realizasse, a nossa reação natural àquilo que Deus está aqui no verso 19 do capítulo 3 de João. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E o verso 20, ele completa a ideia dizendo, pois todo aquele que pratica o mal, odeia a luz. A nossa tradução
atualizada, ela ameniza. Ela diz assim, aborrece. A ideia de aborrecer aí não é só ficar chateado, fazendo biquinho, né, para a luz, não. A ideia é de ter ódio. Aquele que ama as trevas odeia a luz. Primeiro, trazer uma aplicação para as nossas crianças. Crianças, é fácil fazer tarefa da escola, quando chega da escola com vontade de brincar, vontade de assistir televisão, com vontade de ir lá para o videogame, de assistir desenho, de assistir o Netflix ou qualquer outro canal de assinatura que você tem em casa, o DVD. A gente quer brincar e a mamãe fala assim, você vai ter que estudar. Como é que foi a aula hoje? Aí você tem que, mas já acabou a aula, eu quero brincar. Quem tem irmão, é fácil a gente ficar 1 hora sem acusar o nosso irmão? É fácil a gente ficar 1 hora sem a gente brigar com o nosso irmão? Sem ficar com raiva dele? Você compartilha os seus doces com os seus irmãos? Ou você acha mais fácil compartilhar com um coleguinha lá da escola, mas não com o seu irmão ou com a sua irmã? Quando você tem prova ou trabalho para fazer na escola, e você pega e fala assim, hoje tem prova, eu vou acordar às 5 horas da manhã, mãe, eu quero estudar bastante porque eu quero tirar 10. Mentirinha, não, minha boca já tem dono. Eu sei que as crianças têm dificuldades de obedecer o que os pais mandam, as normas que os pais determinam, de comer aquela comida que o pai coloca na mesa e fala assim, nós vamos comer. Ah não, pai, eu não gosto disso. Sabe por que você tem essa dificuldade, meu irmãozinho, minha irmãzinha? Porque você é pecador. Você mente, e talvez você mente desde uma época que você não lembra. Você mente quando a sua mãe pergunta assim, foi você quem pegou? Foi você quem mexeu? Foi você quem comeu? Você fez aquilo que eu mandei? E aí você faz o quê? Para não levar a bronca, para não ter o castigo, ou para não perder o privilégio, você faz o quê? Sim, mãe, eu fiz. E aí você tem muita coisa que você faz e que você desobedece a Deus. Ou crianças, quando você chama para fazer o culto doméstico, e elas falam assim, hoje não, eu quero brincar. O duro é quando as crianças querem fazer o culto doméstico e os pais não querem. Aí é pior, né? Palavra para os jovens. Meus irmãos jovens, a sedução do mundo é muito grande. Tentação de namorar pessoas não crentes, pessoas que não têm o temor do Senhor. A tentação de ir em lugares que não convém. De fazer coisas vergonhosas, de acessar sites pornográficos, de sair para ter relações sexuais na noite, de fazer toda sorte de vergonha e imoralidade que a sociedade está aí escancarada, se dispondo a oferecer cheio de você. Quem faz faculdade sabe que quase todo final de semana tem as festinhas, né, de faculdade, e se você não vai, você é jogado de lado e a pressão de grupo é muito forte. Mas isso é na área da imoralidade e outras questões em que você, durante uma prova, durante um trabalho, durante um artigo, durante uma aula, você é confrontado e questionado pelo professor e pressionado a negar a sua fé, e você nega o seu testemunho cristão, e você consegue inclusive racionalizar o seu pecado dizendo assim, mas eu preciso ser aprovado, faz parte da minha carreira profissional, senão eu nunca vou passar no vestibular, senão eu nunca vou passar no trabalho, senão eu nunca vou ter meu diploma, senão eu nunca vou conseguir fazer nada, e a gente racionaliza o nosso pecado com muita facilidade. Maridos e esposas, nós pecamos de forma impulsiva,
E talvez as pessoas que mais, ou talvez a pessoa que mais sofre com o nosso pecado seja o nosso cônjuge, e talvez depois os nossos filhos. Primeiro porque eles veem quem nós somos, cru e nu, na inteireza do nosso caráter ou na falta deles. Eles sabem, o nosso cônjuge sabe naquilo que nós lutamos e naquilo que nós relaxamos. Eles sabem onde está o nosso coração ou onde não está o nosso coração. E eles sofrem a consequência disso. A Bíblia manda maridos amar a esposa. Por quê? Porque isso é um processo muito natural que flui do coração do marido em ser amoroso, cuidadoso, delicado, provedor, protetor e presente na vida da sua esposa. Verdade? Não, você tem que planejar ser. Você tem que se dispor a ser. Você tem que se empenhar em ser. Você tem que se dedicar em fazer. Porque a Bíblia manda aquilo que não é natural no nosso coração. Da mesma forma que a Bíblia manda as irmãs, as mulheres serem o quê? Submissa. Porque você todo dia levanta com aquele desejo de cumprir, né, e promover seu marido, e de ser-lhe submissa, e de ser a mulher mais prestativa para ele. De modo que ele fale assim, mulher virtuosa, quem achará todo dia. Né? No dia que ele faz algo, ou contraria você, ou não faz o que você quer, ou age de uma forma que te entristece, você é tentada a humilhá-lo, e fazer com que as pessoas fora de casa conheçam quem ele é. É o seu coração atrás de vingança, de amargura, de ira, de orgulho. Irmãos, foi por causa disso que Cristo veio. Para perdoar o que estava perdido. Para restaurar aquilo que estava destruído. Para dar vida para aqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados. Somente por meio de Jesus Cristo nós temos acesso ao trono da graça de Deus. Somente em Cristo Jesus nós temos o perdão para a vida eterna. Somente em Cristo Jesus nós temos a nossa vida sendo educada no Evangelho. Foi isso que o pastor Rogério pregou hoje pela manhã, né? Que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a educação, para a correção na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É por isso que nós precisamos de Jesus. É por isso que o meu casamento precisa de Jesus. É por isso que os meus filhos e a educação dos meus filhos precisam ser submissas ao senhorio de Jesus. É por isso que os meus negócios, o meu trabalho, os meus relacionamentos, tudo que eu faço, onde eu estou, com quem eu me envolvo, em todo momento eu preciso estar debaixo da autoridade de Jesus. Em todo momento. Porque o Senhor Jesus diz em João 15, sem mim nada podeis fazer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a resposta do por que ele fez isso, por que foi necessário e por que não é possível ser diferente. Amém.